Olá, olá, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma live da Escola da Pelve, agora às terças-feiras e hoje especialmente às 8 horas. Vocês podem ver, hoje eu estou fazendo aqui do consultório, então eu acabei de atender agora e a gente vai começar a falar um pouquinho hoje, em especial, sobre a eletroterapia no tratamento das disfunções uroginicológicas. E aí é um ponto bem importante para a gente conseguir pensar um pouco hoje. A gente vem comentando, né, tem sido bem interessante ao longo das últimas lives, especialmente. A gente tem falado bastante sobre os tratamentos e algo um pouco mais aplicado, né? Tanto é que tem sido muito bacana a interação de vocês ao longo dessas últimas lives, que a gente está trazendo temas um pouco mais técnicos, né? Então hoje a gente vai falar sobre a eletroterapia. E o que nós temos, né, da eletroterapia para poder pensar nas disfunções uroginicológicas? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que um dos recursos a serem utilizados, a gente sabe que corrente elétrica, se a gente for pensar na fisioterapia traumato-ortopédica, por exemplo, ela usa milhões de tipos de corrente, né? A gente sabe que a eletroterapia ela não tem sido muito investigada sobre a variabilidade de corrente, né? A gente tem tido um trabalho muito mais pontualmente na corrente usando o TENS, né? E o TENS utilizado também na modalidade FACE. Então, quando a gente fala TENS, a gente está falando de eletroestimulação transcutânea, né? Ou a gente pode chamar também, que é uma modalidade do TENS, quando a gente ajusta os parâmetros dele, ele vai ter uma frequência que vai ser uma frequência de uso funcional, ou seja, ele vai conseguir gerar uma contração nessa musculatura, né? Isso tem algumas aplicabilidades, né? Em que momento eu posso utilizar, então, a eletroterapia nas disfunções uroginicológicas, né? Então, a gente tem alguns pontos interessantes. Geralmente, nas condições relacionadas a sintomas de trato urinário inferior e especialmente sintomas relacionados a sintomas irritativos, que são sintomas que acontecem na fase de armazenamento, ou seja, quando a bexiga está se enchendo de urina. Então, nessa fase que a bexiga está se enchendo de urina, tem alguns sintomas que aparecem e um dos sintomas, na verdade, os sintomas habitualmente relacionados são a noctúria, a polaciúria e a urgência. Esses três sintomas, quando associados, eles formam o que nós chamamos de síndrome da hiperatividade vesical. E quando eu falo hiperatividade, eu falo de uma bexiga que está funcionando demais. Hiperatividade, hiperatividade, funcionar demais, né? Então essa bexiga, ela contrai mais do que deveria, ou seja, ela começa a se encher, em vez de ela conseguir ter toda a sua complacência, né, utilizada, a sua potencial vesical utilizado, os receptores de estiramento sinalizam, né, que há o estiramento e a interpretação desse sinal ou a emissão desse sinal é confusa, né? Então nós temos dois pontos que podem acontecer quando a paciente apresenta uma hiperatividade vesical, né? Então eu posso ter um excesso de aferência nervosa vinda da bexiga, ou seja, aqueles inputs, né, que vão para a medula e vão para o cérebro são excessivos, ou eu posso também ter uma inabilidade a nível cortical de recepção desses inputs, né? Então eu posso ter essas duas possibilidades, são hipóteses aí que posso trabalhar e eu tenho um tratamento a ser utilizado para isso, né? E habitualmente o tratamento utilizado para essa área é a eletroestimulação, né? A gente teve no início, acho que a gente começou, se eu não me engano, eu não sei precisar agora a época, atualizando a gente com relação ao espaço de tempo, mas a gente começou utilizando os parâmetros até inclusive trabalhados pela nossa querida Patrícia Lordelo, né? Que trouxe o trabalho mais voltado à área da pediatria, né? E é uma área que foi extrapolada na urologia pediátrica, né? E isso foi extrapolado e hoje em dia é utilizado para a área da fisioterapia pélvica em adulto também, né? Não à toa a gente usa os padrões ainda um pouco parecidos aí. Claro que desde quando isso foi feito, outros estudos foram aparecendo e as modulações dessa frequência, as modulações da eletroestimulação, da eletroterapia, foram ficando um pouco mais ajustadas, né? Então a gente começou com padrões trabalhando mais
uma frequência muito mais baixa. Então, se não me engano, os primeiros aparelhos que surgiram tinham frequências muito mais baixas e fechadas, ou seja, eram frequências que estavam em torno ali de 4 Hz, por exemplo. Hoje a gente sabe que para trabalhar essas alterações vesicais, a frequência ela pode estar num espectro um pouco maior, né? A gente tem alguns aparelhos, inclusive, que se propõem a trabalhar esse tipo de alteração utilizando hertz que vão desde 4 Hz até 30 Hz, né? Então a literatura ela acaba trazendo uma certa variabilidade nesse sentido, porque a gente diz que a partir de 30 Hz a gente poderia começar a ter um estímulo motor mais evidente, né? E quando a gente está trabalhando alteração vesical, meu trabalho não é com intenção motora, né? Então, por isso, inclusive, quando a gente vai usar a técnica da eletroestimulação para tratamento da hiperatividade vesical, a gente não vai usar com recurso de ativação motora, né? E isso justifica um pouco também o fato de a gente utilizar uma frequência mais baixa, né? Então, essa frequência mais baixa, ela está nesse parâmetro que, claro, isso pode variar com a literatura que você vai consultar, isso pode variar com o seu aparelho. Eu tenho uma variação de aparelho enorme, eu uso 3 aparelhos em cada lugar que eu estou trabalhando. Então eu tenho aparelhos que ficam em 4 Hz, eu tenho aparelhos que você modula do que você quiser, eu tenho aparelhos que só começam com 20 Hz. Então o fato de começar com 20 Hz quer dizer que você não possa utilizar a eletroestimulação? Não é isso que acontece. A gente sabe muito bem que nós podemos sim utilizar porque existem outras possibilidades de uso dessa frequência, que pode ser algo mais variável, né? Então essa variabilidade ela pode e deve ser utilizada, né? Para a gente poder falar sobre a eletroterapia, a gente poderia pensar inclusive que eu tenho outros cuidados a serem tomados com a utilização desse tipo de técnica, porque eu estou falando de condução elétrica, né? Claro que a pessoa não sente choque, né? A gente às vezes fala eletroterapia como se fosse eletrochoque. São coisas diferentes, né? Então a eletroterapia ela vai depender de condutibilidade, né? Então o tecido ao qual aquele eletrodo está acoplado é um tecido que vai dizer um pouco sobre a capacidade daquela corrente atingir da forma que eu desejo, né? Então pessoas que têm, por exemplo, um edema, né, em membro inferior, por exemplo, e você aplica na região do tibial, é alguma coisa que tem que ser cuidado. Se você vai aplicar, por exemplo, na região parasacral desse paciente, esse paciente é um paciente que tem um grande volume de glúteo, seja por gordura ou seja por massa muscular, eu também preciso entender que eu preciso manejar melhor esses parâmetros. Então, os parâmetros eu até posso pensá-los como sendo, de certa forma, um certo grau de universalidade, né? Mas eles não são, na verdade, tão universais desse jeito, né? Esses padrões eles precisam ser mais ajustáveis a cada paciente, né? Então a frequência ela vai estar um pouco nesse lugar. Então a gente usa as frequências baixas porque o meu estímulo é um estímulo a nível sensitivo, né? E aí, como eu já falei para vocês, a gente vai ter que ter um outro parâmetro a ter utilizado, que é a largura de pulso, né? A largura de pulso, também pensando em literatura consultada, em aparelhos que nós temos disponíveis no mercado, eu tenho alguns aparelhos que têm largura de pulso que podem variar de 250 a 700 microsegundos, por exemplo, né? Então, a gente sabe que isso também é uma questão importante, porque quando eu falo em largura de pulso, eu estou falando em conforto de corrente, né? Então eu posso aplicar uma corrente num paciente que aquele grau, né, aquela largura de pulso, está no nível que possa gerar desconforto ao paciente. E esse não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente aplique no paciente de forma que ele fique confortável com a corrente, até porque é uma corrente que não tem que gerar contração quando ela é aplicada. Lembrando que nós estamos falando aqui do TENS, que é a eletroestimulação transcutânea. Porém, né, pensando no TENS, eletroestimulação transcutânea, nem sempre nós iremos utilizar a eletroestimulação transcutânea. Por quê? Né, eu posso, na verdade, até que aqui no Brasil a gente não tem isso como uma prática, né? Mas a literatura estadunidense, por exemplo, ela fomenta o uso da percutânea, né? E a percutânea, inclusive, é utilizada com agulhas, né? São eletrodos em agulha que são aplicados na região. Aqui no Brasil isso não é uma coisa que é muito comum, não é nem fácil de achar, e talvez até a própria adesão do paciente a esse tratamento com agulha seja algo não tão factível, né? Então aqui no Brasil a gente tem
acaba tendo a possibilidade de uso com mais frequência da transcutânea, né? Quando eu falo transcutânea, é porque ela está colada na pele, né? A percutânea, ela está atravessando de alguma forma a pele, né? Que são essas agulhas aí, que são agulhas de eletrodo, né? Que algumas pessoas, eu conheço alguns colegas que trabalham, por exemplo, com a lógica da acupuntura, né? Então eles até às vezes utilizam as agulhas de acupuntura e conseguem fazer estimulação através, usam as agulhas como eletrodo, né? E aí colocam aquele jacarezinho ali, prendem na agulha e aquilo ali consegue gerar uma corrente e é uma utilização percutânea ou pericutânea, né? Que pode ser utilizada também. Então essas possibilidades são interessantes de se pensar quando eu penso em eletroterapia para trabalhar a hiperatividade vesical. E aí que vale ter uma atenção que eu estou falando em hiperatividade vesical, mas eu preciso entender também que eu tenho uma outra alteração, né, que é uma hiperatividade do detrusor, que eu também posso trabalhar com a possibilidade de aplicação desse tipo de técnica, né? Então, são possibilidades aí também que a gente pode utilizar, né? A gente sabe que existe uma certa semelhança, ou sugere, inclusive, sinônimos entre a síndrome da bexiga hiperativa e a hiperatividade detrusora. Tem algumas pessoas que confundem achando que são sinônimos. O que acontece é que, na verdade, só 50% da síndrome da hiperatividade vesical apresenta, de fato, uma hiperatividade detrusora genuína, né? De forma geral, então a gente pode, na verdade, ter duas possibilidades, e eu só vou ter certeza disso realizando um diagnóstico urodinâmico. Então, para eu saber se o meu paciente ele tem uma hiperatividade detrusora, eu devo ter em mãos, ou ele deve ter realizado um exame de urodinâmica, uma avaliação urodinâmica, tá? Porque isso sim daria o diagnóstico de hiperatividade detrusora, né? Então, sabendo que, no final das contas, a conduta ela não vai mudar tanto, tá? Então, por isso que muitas vezes nós apostamos e atuamos no quadro sindrômico do paciente, né? Síndrome porque ele tem sinais e sintomas, no caso aí seriam sintomas, aos quais eu vou poder intervir sobre eles e ter uma aplicação que nós chamamos de fazer um teste terapêutico, né? Então eu estou aplicando uma intervenção e estou vendo o quanto esse paciente me responde a essa intervenção. Se houver uma falha na minha intervenção, ou seja, esse teste terapêutico foi ineficiente, automaticamente eu vou ter que traçar outras condutas, ou até mesmo, caso eu esteja fazendo um tratamento para hiperatividade vesical, talvez nesse momento de falha de conduta, eu tenha que solicitar um encaminhamento médico, uma referência médica, dizendo que esse paciente foi submetido ao tratamento fisioterapêutico conservador, né? De forma conservadora, óbvio, e que não houve efeito suficiente para poder o paciente ter alta, por exemplo, né? E a gente poderia compartilhar com a necessidade de fazer um exame para investigar melhor se o problema não está no detrusor. E aí, quando está no detrusor, às vezes outras intervenções são cabíveis, né? Como medicações, por exemplo, ou até outras intervenções aí, como a toxina botulínica, ou outras intervenções que podem acontecer também para poder tratar essa hiperatividade detrusora, né? Mas, de forma geral, eu poderia dizer que ambas são entidades diferentes, que compartilham dos mesmos sintomas, porém, o diagnóstico, né, sindrômico é feito pelos sinais e sintomas, e o outro é o diagnóstico urodinâmico. Então, teria uma forma diferente aí de poder identificar isso aí de alguma forma, né? E aí, talvez para quem está chegando agora e ainda não está familiarizado com os sintomas que apresenta a hiperatividade vesical, seriam sintomas que eu já falei para vocês, mas são nomes talvez não um pouco conhecidos, né? Que é a polaciúria, né? A polaciúria, na verdade, ela é aumento de frequência urinária, né? E quando eu falo frequência urinária, eu falo de idas ao banheiro, né? A noctúria, ela também é um aumento de frequência urinária, porém aumento de frequência urinária noturna. Então, quando a gente desperta de madrugada para ir ao banheiro, ou melhor, desperta de madrugada por desejo de ir ao banheiro, né? Eu caracterizo isso como ser uma noctúria, né? Só que a gente vê que aos últimos tempos, né, se eu não me engano, em 2019, no novo trabalho que a Associação Internacional de Continência apresentou sobre padronizações, ela não tem utilizado mais as tecnologias como nós usávamos antes, né? A gente falava que a polaciúria
era ir ao banheiro igual ou maior a 8 vezes por dia, por exemplo, né? E a noctúria era ir ao banheiro, antes a gente falava que mais de uma vez, né? Só que hoje em dia, por essa nova padronização, os pacientes, nós, na verdade, somos levados a investigar melhor o quadro do paciente, né? E aí, quando eu investigo melhor o quadro do paciente, eu vou entender se esse paciente, antes dele chegar ao consultório, será que ele estava, na verdade, já apresentando esse quadro, né? Será que ele já despertava de forma noturna para ir ao banheiro? Isso desde sempre, né? Ou isso é algo recente desse paciente, né? Então são pontos aí interessantes para a gente poder pensar no tratamento desse paciente, né? Que eu preciso categorizar isso de uma forma, né? Então eu posso pegar os padrões que ainda são utilizados, que são essas frequências pré-estabelecidas, mas eu também posso pegar também o que a gente vai observar do próprio paciente, né? Entender como é que é a frequência urinária dele antes dele chegar ao consultório, antes dele procurar por tratamento e como é que é agora, né? Se tem alguma diferença, né? Então são formas de a gente poder observar e é um tratamento aplicável. Então a gente poderia pensar no uso da eletroestimulação para poder tratar a bexiga hiperativa e também tratar a hiperatividade detrusora, né? Lembrando que eu posso ter mais limitações num quadro de hiperatividade detrusora. E assim como eu posso ter muitas limitações também se eu oferecer uma monoterapia, né? Nós, como fisioterapeutas, sabemos muito bem que nós não trabalhamos com monoterapia, porque o nosso paciente ele apresenta um quadro de etiologia ou de manifestações de queixas de forma bastante distinta e plural, né? Então, por mais que eu saiba que é uma queixa urinária, eu tenho que observar, por exemplo, se esse paciente está apresentando um quadro de hiperatividade de forma comportamental, que habitualmente é muito presente nas mulheres jovens, por exemplo, né? Então, as mulheres jovens, elas tendem a desenvolver um quadro comportamental de bexiga hiperativa, né? Então, ao longo do tempo, ela vai construindo aquele hábito miccional desregulado, né? Influenciado pode ser por algumas questões comportamentais, emocionais ou ambientais, né? Então eu posso ter pessoas que façam, por exemplo, alta ingesta hídrica, por exemplo, né? E o fato de ter alta ingesta hídrica faz com que essa pessoa vá mais ao banheiro. Essa pessoa não só tem uma alta ingesta hídrica, como ela também começa a conseguir urinar em volumes menores, né? Então ela bebe muita água e faz volumes pequenos, né? Então, o que de fato está acontecendo nesse sentido? Assim? Então, são pontos aí interessantes a se pensar quando a gente está visualizando esse tratamento, né? Então, eu não posso pensar só numa intervenção a ponto da eletroterapia, porque eu estaria tratando só a bexiga. Eu tenho que saber o quanto o comportamento do paciente influenciaria de alguma forma para essa queixa, né? Então, ainda pensando sobre isso, e aí eu falei para vocês das modalidades que a gente pode utilizar, né, das variações aí da eletroterapia que poderia ser aplicada com esse intuito, né? Então eu tenho que pensar alguns pontos importantes sobre a condutibilidade, né? Então, para esses pacientes, pensando numa eletroterapia de modulação, né? E aí isso seria, na verdade, eu falei, acabei não falando dessa terminologia que é tão importante, que é a neuromodulação, né? Então, essa aplicação, ela tem finalidade de neuromodular, né? Na literatura, ela não fala muito bem sobre o termo neuromodulação quando se aplica à fisioterapia, tá? É muito comum que na literatura científica a gente encontre a terminologia modulação, tá? Quando se trata de fisioterapia. Isso eu falo porque quando você for procurar, por exemplo, em algum guideline, como o guideline da Associação Europeia de Urologia, por exemplo, eles usam o termo de modulação vesical quando eles falam do implante vesical, que é um artefato e uma atribuição médica, não passa por nós fisioterapeutas, tá? Então são pontos aí interessantes a se pensar, né? Como é que a gente vai utilizar isso aí de alguma forma? Como é que a gente vai aplicar isso, né? Já que quando a gente está falando de modulação, de acordo com a literatura e alguns guidelines, eles são utilizados como sendo um artifício médico, tá? E nós não estamos falando de artifício médico aqui, estamos falando da modulação parasacral, né? Que foi construída
que foi construída a partir desse uso aí que foi utilizado da Patrícia Lordelo, né? Então, não à toa a gente tem essas possibilidades de intervenção. Então, eu posso aplicar em região parasacral, eu posso aplicar em região tibial também, né? O que é interessante do tibial é que a gente teve uma junção de fatores aí quando eu penso em aplicação, né? Quando eu falo em modulação, ou mesmo em modulação, como queiram chamar. Porque quando a gente fala do parasacral, a parasacral ela veio muito do trabalho da pediatria, né? E surgiu a partir dessa utilização. Agora, o tibial é muito curioso como é que surgiu isso, né? A eletroterapia para poder utilizar o tibial. E minha gente, não existe nervo tibial posterior, tá? A gente habitualmente utiliza a terminologia eletroestimulação do tibial posterior, porque o posterior, na verdade, é um músculo. Então, nós temos um músculo chamado tibial posterior, mas nervo, nós não temos nervo tibial posterior. Então, por isso que a aplicação da eletroterapia chama eletroterapia do tibial, porque eu estou estimulando a inervação. E como é que surgiu, né, essa eletroterapia do tibial? Muito interessante porque surgiu na área da neurofuncional, né? Ela não surgiu na área da fisioterapia pélvica, ela também não surgiu de estudos correlacionados a estudos voltados à acupuntura, tá? Por quê? Existe uma certa intenção de correlacionar os meridianos, né, da bexiga, da região de trato urinário, né, nessa região onde se aplica a eletroestimulação do tibial, né? E na verdade, isso acabou sendo uma grande coincidência, porque coincidência e muito positiva, por sinal, né? Se a gente for pensar na eletropuntura, né, na eletroacupuntura, é super positivo pensar na associação dessas técnicas aí. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, não foi por aí que descobriram o uso da eletroterapia no tibial para tratar bexiga. Isso surgiu quando os pacientes que tinham pé equino, pacientes com AVC, eles tinham o pé equino, ou seja, né, mantinham o pé em plantiflexão, né, que é a queda do pé, né, e aí começaram a fazer estimulação crônica, né, do tibial posterior, e aí sim vem o músculo, para poder fazer o trabalho de mobilidade, de movimentação desse pé desse paciente, né? E aí observaram que o uso crônico, né, desse tratamento para melhorar a plantiflexão e a dorsiflexão do paciente, que tinha o pé equino, começou a ter uma resposta vesical, né? E isso foi uma coisa interessante, foi um achado interessante. Então, na verdade, nós não viemos do trabalho da acupuntura, nós viemos do trabalho da neurofuncional, que estava, na verdade, tentando trabalhar a parte motora do pé do paciente, aplicando a estimulação no músculo tibial posterior. E aí, como resposta crônica, ou seja, aplicada constantemente, isso fez com que houvesse uma alteração a nível vesical. Então, por isso que chama-se neuromodulação, né? E aí tem coisas interessantes pensando na eletroestimulação, porque eu tenho dois pontos importantes a pensar na eletroestimulação aqui, né? Uma é a neuromodulação, né? A neuromodulação é algo importante de se pensar, porque a gente já tem alguns trabalhos que falam que eu posso aplicar até uma vez por semana, né? E aí vale entender que quando eu falo de modulação, eu estou modulando do hiper para o normo e estou modulando do hipo para o normo. Então, a intenção da modulação, né, da neuromodulação, como queiram chamar, através da eletroestimulação, da eletroterapia com TENS, ela tem o objetivo de causar uma normalização da função, né? Através dessa estimulação, né, que vai lá desde o nervo tibial, né, e essa confluência que vai até chegar ali na região da inervação vesical, né? Então isso é esse compartilhamento ali daquela região, né? É uma forma indireta de chegar. E é uma coisa que é interessante que a literatura atual também ela não traz grandes diferenças na atuação, na aplicação ou do tibial ou parasacral, tá? Existem algumas diferenças básicas, poucas na verdade, melhor dizendo, mas é no sentido de a longo prazo, né? É como se algumas vezes a ideia fosse responder mais rápido uma outra, mas no final das contas, o tempo de tratamento elas se igualam, né?
E aí foi muito bom aqui que o nome está um pouco confuso aqui, ou eu estou um pouco confuso para ler, mas alguém que respondeu aqui, desculpa, porque tem muito nomezinho junto, já não estou conseguindo ler muito bem no final da noite aqui. Mas falando sobre estabilização da função, exatamente, achei ótimo você utilizar isso como sendo uma referência. Então, tanto das bexigas hipoativas, elas tendem a normalizar, quanto as bexigas hiperativas, elas tendem também a normalizar. Então, é como se a ideia da neuromodulação fosse a estabilização dessa função vesical a partir do estímulo sensitivo dessa bexiga, né? Então, essa seria uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade também que pode acontecer é a gente utilizar outros parâmetros para poder fazer isso aí também, né? Então, eu posso utilizar, como eu já falei para vocês, tibial, parasacral, e tem alguns trabalhos, vou trazer um spoiler aqui um pouco da parte masculina, tem alguns trabalhos que às vezes eles aplicam em nível perineal e alguns para homens também a nível de pênis, tá? Então, às vezes é um pouco dessas alterações aí. Tá, o Ebenésio, obrigado Ebenésio, desculpa porque de fato é o nome do perfil um pouco grande, eu não estou já conseguindo ler muito bem já, devido ao andar da carruagem, vista cansada, a idade vai chegando, já viu, né? Então desculpa aí não conseguir ler, viu Ebenésio? Mas obrigado aí por trazer, Ebenésio aí trazendo contribuição, daí trazendo pra gente aí de Pernambuco, de Olinda, que bom que a gente está expandindo esse ponto aí, né? A nível de Brasil, bastante gente participando aqui. Então é isso, então a gente consegue estabilizar. E aí outro ponto, né, que a gente pode pensar também, é que a gente tem uma outra questão envolvida aqui, né? Que é pensar que existe o recurso da neuroplasticidade. É uma questão um pouco delicada, porque às vezes a literatura ela diverge um pouco e vai depender muito do que eu estou utilizando como recurso para poder falar isso para vocês, né? Então, só lembrando que o que eu estou trazendo aqui não é uma verdade absoluta, porque isso depende do referencial teórico que a gente utiliza, né? Isso pode ter alguma variabilidade, tá? Então, o que a gente entende um pouco? Quando eu quero ter uma intenção de neuroplasticidade, o estímulo ele não pode, o intervalo entre um estímulo e outro, ele não pode acontecer sendo maior do que 36 horas, tá? Isso é interessante porque quando eu tenho uma lesão neurogênica, né, eu tenho uma bexiga de um paciente que fez uma cirurgia oncológica, pélvica, ou fez uma outra intervenção cirúrgica e manipulou essa região. Então, por exemplo, as mulheres que fazem cirurgia para endometriose, por exemplo, algumas delas fazem alteração vesical, né? E aí essa alteração vesical, ela pode acontecer, por exemplo, geralmente acontece uma hipocontratibilidade vesical, então essa bexiga fica hipocontrátil, ela contrai menos do que deveria, e normalmente isso acontece exigindo que eu faça um trabalho de regularizar essa função para além de estabilizar, porque durante o procedimento cirúrgico houve uma lesão naquela inervação, né? E a gente não sabe precisar essa lesão, né? Então ela pode ser uma neuropraxia, ela pode ser uma neurotimese, ela pode ser uma axonotimese. Então, dependendo do nível de lesão que esse paciente vai apresentar, para além de estabilizar, como é que eu vou estabilizar uma estrutura que não está íntegra, né? Então, às vezes, a gente precisa usar como recurso a intervenção da neuromodulação, mas para tratar a neuroplasticidade, ou seja, vai me exigir que eu faça uma aplicação do tratamento com intervalos máximos de 24 horas, aí se quiser ser uma boa vontade, de 36 horas no máximo, ou seja, isso cai muito, né, do que foi feito durante muito tempo e ainda é muito publicado em estudos estadunidenses que orientam o paciente a usar o aparelho em casa. Porque se eu penso com fins de neuroplasticidade e eu tenho que fazer aplicações mais curtas, um período de intervalo mais curto, se o seu paciente consegue no seu consultório 3 vezes por semana, tudo bem, mas todo mundo consegue ir 3 vezes por semana no seu consultório? Não. E quem não consegue, não vai trabalhar da forma correta? Vai. Você orienta o paciente a fazer uso domiciliar. Então eu tenho essas possibilidades aí quando eu penso em neuroplasticidade. Tá? Então o uso no consultório, se eu for utilizar 1 a 2 vezes no consultório, eu estou trabalhando a partir da neuromodulação, que a literatura médica chama só de modulação.
mas nós utilizamos a terminologia de neuromodulação também, e como bem trouxe nosso amigo de Olinda, dizendo que ele estabiliza a função. Bom, se eu estabilizo a função, eu tenho integridade das estruturas, né? Mas eu estou dizendo de um caso onde não tem a integridade. Isso pode acontecer com os pacientes que fazem cirurgias pélvicas, como eu dei o exemplo, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia de endometriose ou cirurgias com outros cânceres pélvicos, por exemplo, né? Então você vai ter uma alteração da integridade do tecido nervoso, além de outras tantas coisas que acontecem também, né? Às vezes de alguma certa forma até mutilação, né? Retirada de órgão, amputação de órgão, então a gente sabe que a repercussão ela é muito grande, né? Então eu tenho que pensar nesse nível um pouco mais complexo também, né? E mais ainda preciso pensar em neuroplasticidade, a capacidade de regeneração, né, dessa inervação, né? E aí os parâmetros podem ser os mesmos parâmetros, a diferença é a aplicação, né? A aplicação ela tende a ser uma aplicação mais regular e mais frequente. Deixa eu só ver aqui que a Mariana trouxe uma pergunta. Para a estabilização da função, nos casos de hipo e hiperatividade, são usados os mesmos parâmetros? É isso, Mariana. Normalmente a gente utiliza os parâmetros parecidos. Como eu falei para vocês, a gente sabe que os padrões podem ser padronizados, podem ser regulares, mas eu preciso entender, porque eu preciso saber a impedância, né, desse tecido, né, onde eu estou aplicando, se é um tecido gorduroso, se é tecido muscular, se esse paciente tem um edema, se esse paciente é um paciente neurogênico e o paciente pode ter uma lesão a nível de nervos periféricos, por exemplo, isso é uma outra questão que deve ser cuidada também. Então, por isso que o espectro de atuação ela pode ser entre 4 e até 30 Hz, tá, Mariana? Mas isso para hiper ou para hipo, tá? E eu posso também ter um espectro variado quando eu vou utilizar também a largura de pulso, né, que pode ter um espectro que pode ir de 200, alguns aparelhos começam em 200, outros que vão de 200 a 700 mais ou menos, e isso fala muito de conforto de corrente, né? Então o paciente se sente confortável na aplicação da corrente, e entendam também que o tamanho do eletrodo também pode fazer alguma sugestão sobre isso, tá? A gente sabe que os eletrodos que tem, a superfície dele é menor, a tendência é que seja uma corrente um pouco mais desconfortável, né? Se eu tenho um eletrodo com uma superfície de adesão maior, né, na pele, automaticamente a corrente passa de forma um pouco mais confortável, né? Então, geralmente, e a abrangência do tecido também acaba sendo maior, né? Dependendo qual é a minha finalidade, né? Se for a finalidade de trabalhar a partir da parte nervosa, né? Então seria pensando a partir da neuromodulação, eu não precisaria ter tanta preocupação com o tamanho do eletrodo em si, né? Porque o caminho do nervo ele seria o mesmo caminho, né? Mas você precisaria ter um pouco mais de precisão na aplicação, né? Se fosse um eletrodo, por exemplo, muito pequeno para ser aplicado na região do tibial, você vai exigir uma certa precisão, botar na região retromaleolar, né? Aqueles 10 centímetros acima na região interna da borda da tíbia. Então isso exige um pouco mais de cuidado porque o eletrodo é um pouco menor. Se eu tenho um eletrodo um pouco maior, eu automaticamente a abrangência dessa eletroestimulação, né, dessa descarga, vamos dizer assim, da passagem da corrente, melhor dizendo, ela vai ser um pouco mais eficiente, né? Ela vai ter um espectro um pouco maior de condutibilidade ali nesse lugar. Então seria um pouco mais interessante de pensar isso também, tá? Então a gente falando um pouco sobre essa perspectiva da eletroestimulação dentro da corrente para modulação, neuromodulação ou neuroplasticidade, como a gente falou um pouquinho aqui também, tá? Que é nos casos onde não tem integridade nervosa, eu preciso melhorar a qualidade daquele tecido nervoso, e aí pensando nesse crescimento neuronal, né, crescimento do nervo, né, axonal, são coisas bastante importantes para se pensar, se fazer, tá? De nada, Mariana. E o outro ponto interessante é pensar no phase, né, que é na eletroestimulação funcional, que é a mesma corrente do TENS, né? Isso é uma coisa interessante, a gente às vezes fala como se fossem correntes diferentes, é importante saber que são correntes apolares, ou seja, elas não têm lado positivo ou negativo. Isso é algo muito importante, porque é interessante, porque esses dias eu oriento muito o paciente a fazer uso domiciliar, né, da eletroestimulação. E aí, no lugar onde eu recomendo comprar, a pessoa lá recomendou ao paciente
a utilizar com cuidado porque existe polaridade, porque aquele cabinho preto é uma coisa e o cabinho vermelho é outro. A pessoa que falou isso, ela está completamente errada? Ela não está completamente errada, mas ela também não está totalmente certa. O que acontece? Na verdade, por o tênis ele ser uma corrente apolar, o que acontece é que, sob o ponto de vista da produção de equipamento elétrico, ele precisa ter fios com essa coloração para dizer o que é polo positivo e o que é polo negativo. Mas isso é uma padronização, né? Como se fosse meio aquele ISO ou alguma coisa do tipo aí que fala sobre a produção de material de parte elétrica, tá? E o aparelho passa por isso também, só que esse aparelho ele não tem polaridade, né? Então isso é uma coisa interessante de se pensar, que não preciso me preocupar com o aspecto. O eletrodo que está com a partezinha preta eu colo aonde? E o vermelho eu posso colar embaixo ou em cima? Então não tem preocupação com relação a isso, porque essa corrente ela não tem polaridade, tá? Então não tem preocupação com relação à aplicação dessa corrente, tá? Isso seria um ponto interessante a se pensar e nos despreocupa, porque existem algumas correntes na eletroterapia que a gente utiliza que elas têm polaridade, né? Por exemplo, a iontoforese, por exemplo, que ela utiliza os polos negativos e positivos para poder passar, né, substâncias e medicações que possam ser aplicadas através da corrente elétrica, né? Isso é uma outra vertente, isso é um outro trabalho, né? E aí isso sim, essa corrente ela tem polaridade. A gente está falando do tênis e o tênis ele não apresenta essa polaridade como a gente imagina e até mesmo como às vezes é vendido até na própria loja com preocupação de ter que tomar cuidado com essa polaridade. Isso não precisa, tá? Então, isso é um ponto interessante. Mas, vamos lá, eu posso utilizar esse mesmo aparelho sob o ponto de vista funcional. Então, o que eu vou poder fazer para poder aplicar sob o ponto de vista funcional é usar intervalos dessa corrente. Então, vai ser uma corrente intervalada. Então, quando a corrente fica intervalada, eu vou ter estímulo e vou cessar o estímulo. E aí, de acordo com a intensidade que eu vou gerar naquela região, eu vou ter um recrutamento da fibra motora, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque é tão interessante porque não depende de integridade medular, por exemplo. Não à toa a gente pode utilizar para alguns pacientes, né? Paciente com lesão neurogênica, né? Eu posso utilizar essa metodologia e aplicar o aparelho na musculatura e ele vai gerar um potencial de potencial elétrico de contração daquela musculatura, mesmo não tendo uma comunicação adequada a nível medular, né? Então, então ele não precisa necessariamente pensar em integridade a nível medular, mas eu preciso de integridade sob o ponto de vista periférico, fibras somáticas, né, especificamente fibras para fazer a contração dessa musculatura, né? Então eu preciso pensar nessa integridade, né? Me perdeu um nome agora, estou tentando lembrar enquanto eu estou falando aqui, mas potencial motor, enfim, tá vindo um monte de coisa aqui na minha cabeça, mas não veio o que eu estou pensando. Então eu preciso, na verdade, ter essa integridade desse ponto motor. É um pouco isso, assim, né? Essa região onde está sendo inervada, que gera a contração, né? A sobreposição de actina e miosina, né? Ela precisa estar íntegra, né? Esse tecido muscular precisa de integridade também, né? Então são pontos interessantes a se pensar, né? Claro que quando eu falo de integridade, eu estou falando em função, né? Então se eu quero melhorar a função e o tecido não está íntegro, como é que eu posso melhorar esse aspecto, né? Não utilizando? Não, eu vou tentar utilizar aplicando na musculatura que tem maior integridade. Por exemplo, lembra que eu falei sobre os eletrodos? Então imagina aqueles eletrodos que a gente costuma utilizar, na verdade eu não costumo utilizar, que eu não gosto de utilizá-los, que são aqueles eletrodos de eletrocardiograma, tá? Algumas pessoas utilizam eles. E aí quando você aplica o eletrodo de eletrocardiograma e você vai aplicar numa região, por exemplo, como o períneo, né? Eu estou trabalhando agora a eletroestimulação funcional e eu estou querendo gerar contração da musculatura, né? E se eu quero gerar contração, eu estou pensando em debilidade contrátil, né? Eu não vou botar isso numa musculatura sã. Musculatura que está funcionando bem, que contrai super bem, voluntariamente, ativa e tal, eu não vou utilizar para contrair essa musculatura, já que ela tem total potencial ativo de ação, né? Mas quando não tem uma boa qualidade muscular, eu quero melhorar essa função, eu quero melhorar a qualidade de ativação e de relaxamento, recrutamento de fibra, eu posso utilizar sim essa corrente, né?
E aí, pensando nisso, se eu uso esse eletrodo pequenininho, vocês já observaram, para quem usa, já deve ter observado que o ponto do eletrodo, de fato, é muito pequenininho. O em volta que tem, na verdade, é só o adesivo dele. E aí, quando você aplica ali, a corrente passa pontualmente naquela região. Se você coloca em cima de uma região cicatricial, por exemplo, ele não vai gerar contração. Então, olha o quanto é importante eu pensar sobre a integridade do tecido do paciente, né, da paciente. Né? Se a sua paciente, por exemplo, ela fez uma episiorrafia ou ela fez uma perineoplastia, por exemplo, né? Eu não tenho a integridade muscular do períneo, por exemplo. E aí eu vou aplicar esses eletrodos de superfície que são bem pequenininhos, né? Que são esses adaptados de eletrocardiograma. Será que vai ser efetivo? E se eu pegar em cima de uma área acontrátil, que é uma área cicatricial, né? Então são pontos aí interessantes para a gente poder pensar de uso correto até mesmo do eletrodo, né? Então, o próprio eletrodo, eu posso utilizar o eletrodo de eletrocardiograma? Posso, mas eu preciso entender que ele tem uma limitação. Se eu coloco ele, não consigo ver aonde ele vai ficar, ele pode passar corrente numa área contrátil, caso essa paciente, por exemplo, tenha uma cicatriz ali a nível de períneo, por exemplo, né? Então, aí seria interessante pensar em outros artifícios da eletroestimulação, como por exemplo as sondas intracavitárias, né? Poderiam ser uma outra utilização também. Então nesse caso, eu posso pensar em eletrodos de superfície ou eu posso pensar também em eletrodos intracavitários, né? São eletrodos colocados na região da vagina, né? E aí são adaptados com tamanho, aplicáveis ali. Existem vários formatos, várias marcas, e aí vai ser a preferência muitas vezes do próprio paciente, às vezes da adaptabilidade, porque tem uns que parecem um peixinho e ele é mais confortável, tem outros que é mais redondinho, tem outros que são mais calibrosos. Então isso tudo vai variar do conforto da sua paciente, o quanto esse assoalho pélvico ajuda a conter esse eletrodo, porque se for um assoalho pélvico muito frouxo, esse eletrodo ele pode encostar num dos lados lá dentro e não estimular adequadamente. Então são pontos bem importantes para se pensar sobre a eletroestimulação funcional. Que tipo de eletrodo para a sua paciente, para esta paciente, é mais adequado? É o de superfície? No centro tendido do períneo? É o que vai ser aplicado com sonda intracavitária, né, na região vaginal? Que tipo de sonda vaginal ele vai utilizar, né? Então são pontos aí interessantes para poder se pensar, porque não é só uma única forma de aplicar. Eu só uso eletrodo intracavitário. Para qual paciente? Como é que está o nível de contenção desse eletrodo quando você aplica? Se você coloca o eletrodo cai, ele não vai estimular a musculatura como você deveria, né? Então são pontos importantes a se pensar aí também. E aí eu vou ter uma diferença na eletroestimulação funcional, que a gente chama de FES, ou FEIS, como diriam os cariocas, mas a eletroestimulação funcional, FES, né? Eu falei agora meio capixaba, mas pode ser dessa forma também. De você aplicar de uma forma que você consiga gerar um estímulo e cessar esse estímulo. Então, você vai ter que ter tempo on e tempo off. Então, você vai ter que aplicar essa corrente, ela vai ter um tempo de atuação e um tempo de desativação. E alguns aparelhos podem fazer com que você consiga ter uma rampa de subida desse estímulo e uma rampa de descida desse estímulo também. Isso pode acontecer também, tá? E aí tudo depende da sua intenção. Como é que você quer trabalhar? Você quer trabalhar fibras fásicas, fibras com mais arranque, com mais força, com mais explosão? Então, nesse caso, você pode até tirar a rampa, né? A contração ela pode aparecer de forma mais aguda. Mas se você quer trabalhar a forma de resistência, né? As fibras tônicas, que são as fibras lentas, você pode botar uma rampinha de subida, uma adaptação naquela manutenção de contração e uma descida. Isso ajuda, inclusive, o paciente a aprender a cronologia da ativação muscular, né? Então, ativa, sustenta e desce. Isso pode ajudar o paciente, inclusive, a fazer um bom exercício de cinesioterapia depois sem o aparelho, né? Então, a eletroestimulação funcional ela deve ser utilizada para pacientes que têm debilidade na função desse assoalho pélvico, tá? Isso é uma coisa que é importante, né? Para quem tem debilidade. Então, já respondendo aqui a Denise, se o paciente tem debilidade da musculatura do assoalho pélvico, é quando eu vou utilizar o FES, tá? Ou FES, ou FEIS, como queiram chamar, tá? Mas ela é a estimulação funcional, tá? Quando eu falo debilidade, ou seja,
uma contração ineficiente, uma paciente com uma contração débil, uma força baixa, né? Um tônus também mais abaixado, uma hipoatividade muscular também pode ser, né? Ou o grau de força, caso você vai fazer uma avaliação utilizando uma dessas escalas, por exemplo, a escala de Oxford. Se você identificasse uma paciente que tivesse uma escala de Oxford 3, 2, por exemplo, você poderia melhorar essa função, né? Ou até mesmo paciente que não tenha contração muscular, tá? Você pode encontrar, não é uma coisa tão frequente, mas eu já tive alguns pacientes que a gente encontra de fato uma inabilidade total de ativação da musculatura, isso sem lesão nervosa, né? É algo que a gente não sabe explicar muito bem, mas tem paciente que não contrai o assoalho pélvico e essa estrutura, esse tipo de trabalho, ele vai ser aplicável quando existe uma inabilidade de ativação da musculatura. E uma inabilidade sob o ponto de vista negativo, uma baixa capacidade de ativação, tá? E aí isso daria baixa resistência muscular, baixa força muscular, automaticamente baixa hipertrofia, né? Então, se eu identificar esses fatores, né, eu poderia utilizar o FACE para ganhar um pouco mais. Mas se o paciente tem capacidade autônoma de contração, ele contrai e relaxa quando você pede, o volume muscular está bem, né, tem um trofismo muscular adequado, eu poderia não utilizar. Mas eu, Mauro, ainda assim utilizo, sabe para quê? Para fazer um trabalho proprioceptivo. Né? Então eu coloco os eletrodos para o paciente aprender a contrair e relaxar de acordo com o comando que o próprio aparelho dá e que eu que coloco, né, esses padrões, né? Tempo de relaxamento, tempo de contração, e por conta disso eu acabo utilizando alguns parâmetros mais regulares, né? Que são os parâmetros de 50 Hz e de 500 de largura de pulso, que é um parâmetro meio universal para pegar ambas as fibras, tanto as fibras tônicas quanto as fibras fásicas, tá? Seriam essas possibilidades aí de aplicação. Deixa eu só ver aqui uma coisa que o Ebenésio falou, o ultrassom tem alguma utilidade nesse tratamento? Ebenésio, o ultrassom, eu já vi o ultrassom ser utilizado em algumas situações bem específicas, tá? Em contratura muscular, hiperatividade de assoalho pélvico, em dor, né, de períneo, já vi isso que pode ser utilizado sim, tá? Então o recurso do ultrassom, ele pode ser utilizado sim, né? Já vi com algumas colegas que usam em mulheres com vaginismo, por exemplo, né, para ajudar a relaxar um pouco a musculatura, né? Então você teria que usar certamente em um padrão que seria um trabalho mais térmico, né, para gerar um relaxamento maior ali, né? Não seria um efeito aténico, não seria um ultrassom contínuo. Eu precisaria saber ali desse tecido que eu estou aplicando ali também, né? Thaís, Thaís, para eletroterapia para disfunção erétil, uso também. Só que hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir dar conta de falar sobre isso nessa live, porque essa live é especificamente para uroginecologia, então não inclui o pênis automaticamente. Mas também é aplicável, nós temos literatura que ajuda a gente a poder entender um pouquinho sobre essa aplicação, e eu posso usar também o FACE, e eu posso usar também o TENS, tá? Com fins de neuromodulação ou neuroplasticidade. Pode ser feito sim, viu, Thaís? Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho hoje sobre eletroestimulação, falamos sobre recursos bem básicos, que é especialmente o TENS e o FACE, né, as suas aplicabilidades, quando a gente consegue aplicar isso bem, né, falamos algumas sugestões de padrões, lembrando que as sugestões de padrões elas ficam muito limitadas ao que eu consumo de literatura para dizer sobre quando eu vou usar, como eu vou usar, né, isso é uma coisa interessante. Vou trazer a última pergunta aqui, Camila, eu acabei não te respondendo. Eu confesso que é uma questão bem particular minha, viu, Camila? Eu não tendo a utilizar agulhamento a seco em assoalho pélvico. Isso é algo particular do Mauro, fisioterapeuta, tá? Não tem nenhuma objeção à intervenção, à técnica, mas eu acho que tem outras formas de trabalhar menos desconfortáveis a serem utilizadas. Até porque, Camila, sempre quando eu vou usar uma intervenção, eu preciso saber se essa intervenção que eu estou utilizando ela é mais eficiente do que a que eu tenho. Se não for mais eficiente, a pergunta é, para que aplicar? Né? Então, se eu tenho a eletroterapia aplicada de forma transdérmica, reconhecida e sabida que funciona, se você for aplicar um agulhamento a seco, ou você for aplicar a eletroacupuntura, por exemplo, né?
ou a pericutânea, percutânea, isso automaticamente eu preciso saber que eu tenho uma intenção maior do que a transcutânea. E se eu não tiver esse ganho superior, a pergunta é, para que eu vou utilizar uma coisa se ambos os ganhos trazem o mesmo nível? Por exemplo, para você usar o percutâneo e o transcutâneo, não há grandes diferenças também, quando eu falo do tibial, tá? Então não há grande diferença de usar o percutâneo, que é com agulha, para o transcutâneo, né? Então sempre pense nisso. Quando eu vou utilizar um tratamento, o que já tem na literatura vai dar a mesma resposta? Se for dar a mesma resposta, a pergunta é, por que utilizar um tratamento que nós já temos já? E a outra coisa, o tratamento que eu quero ofertar, a literatura oferece subsídios importantes que eu possa utilizar? Né? Então a questão é, vou usar um tratamento que já está assegurado na literatura por um que eu acho que pode ser melhor? Isso não é trabalhar baseado em evidência, né? Por mais que eu possa pensar na plausibilidade biológica e tudo mais, mas a gente trabalha inicialmente pensando em basear o nosso trabalho em evidência. Então, se eu tenho uma evidência sobre o trabalho, não tem porquê eu trabalhar em alguma coisa que eu não consigo ainda pensar na aplicabilidade daquilo. Inclusive, pensando aqui, Camila, que eu tenho que ter um pouco de cuidado, né? Porque o manejo do agulhamento a seco, ele exige uma técnica muito aprofundada, ele exige conhecimento muito aprofundado, não é um cursinho que você vai fazer e vai pegar e vai agulhar o assoalho pélvico de alguém, sabendo que está no assoalho pélvico de uma forma muito próxima, muitos nervos estão ali, inclusive o nervo pudendo. Então, muito cuidado quando a gente vai pensar em agulhamento a seco, pensando em que isso é uma instrumentação, né? Isso exige prática, né? Então, muito cuidado para pensar nisso e a gente também pensar que existe uma outra linha surgindo aí agora que também questiona um pouco sobre agulhamento a seco, né? Que existem outras técnicas que fazem o mesmo efeito e não são doloridas a aplicação. Ah, Mauro, mas melhora depois que aplica. Mas tem outras que nem doem para aplicar e melhora tão qual, por que eu vou aplicar uma que dói? Né? Então, vale entender o porquê da aplicação de cada uma delas, tá bem? Pois é, Camila, não tem muito estudo ainda, por isso que eu estou trazendo essa reflexão para vocês, tá? Não é no sinal de positivo ou negativo, de certo ou errado, mas é entender o porquê de utilizar e se o que a gente vai utilizar é uma coisa que está respaldada e vai trazer um benefício superior ao que já existe. Isso é algo importante a se pensar, né? É um cuidado ético nosso, tá bem? Pessoal, gente querida, beijo grande, vou ficar hoje por aqui. Hoje a live foi feita do consultório, então eu acabei de atender agora e estou fazendo a live daqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tá ficando cada vez mais incrível essas lives, que a interação tá ficando muito, muito legal. Obrigado, Camila, obrigado o Ebenésio, obrigado Thaís também que interagiu aqui com a gente. Desculpe se eu não falei. A Glenda também falou aqui com a gente. Bom ter essa interação. Fabi também chegando, que bom também. Vanessa, beijo grande. Essa parte é muito boa, sabe quando vocês interagem? Interage mais, que é muito legal quando vocês interagem, é bom falar com vocês. Mariana também, Mariana, foi a primeira que falou com a gente, né? É isso. Minha gente, um beijo grande para vocês, uma boa semana para vocês, nos vemos na próxima terça. E um recado para vocês que ficaram aqui até agora. Nós teremos, do dia 18 ao dia 24, nós teremos um workshop expert em uroginecologia funcional. Fiquem atentos no Instagram da Escola da Pelve, nós vamos dizer como vocês vão se inscrever, nós vamos ter aí alguns encontros, né, que vai ser um workshop diferente do que a gente fez da outra vez, que a gente trabalhou com a Masterclass. Nós vamos ter, na verdade, algumas aulas falando sobre a fisioterapia em uroginecologia e vai ser online e totalmente gratuito. Isso já a partir do dia 18 de outubro. Então fiquem atentos, que no dia 18 de outubro a gente vai ter, a partir do dia 18 de outubro, dia 18 até o dia 24, nós vamos ter uma série de aulas online e gratuitas sobre uroginecologia funcional, que vai ser um workshop expert em uroginecologia funcional a partir do dia 18 de outubro. Fiquem atentos e atentas nas nossas informações aqui da Escola da Pelve, que certamente
já já vai começar a aparecer de como vocês podem fazer essa inscrição. Então não esqueçam e não percam a possibilidade de trabalhar já, começar a entender um pouco melhor sobre a uroginoecologia funcional com esse workshop do Expert em uroginoecologia funcional, tá bom? Beijo grande para vocês, boa semana, tudo de bom. Beijo grande, teve até gente da família chegando aí. Beijo, tia, minha mãe também entrou antes aí. Beijo para vocês também. Adoro ver vocês por aqui. Tchau, tchau.